ou não joga mais pelo Flamengo no ano que vem, né? Vai ser estranho, né? Vai ser estranho a gente não ter aí o Gabriel Barbosa. Eu acho que ele tá dando uma de Neymar, sinceramente, né? Vai se arrepender ali na frente, acredito eu. Não seria uma boa. Cara, quem em sã consciência hoje? Quem? Vamos lá, não é porque eu sou flamenguista, tá, gente? Quem em sã consciência hoje deixaria Flamengo ou Palmeiras para jogar no Cruzeiro? Não vou falar do Dudu aqui, porque o Dudu é reserva do Palmeiras, né? Eu acho, né? Faz tempo que eu não vejo jogo do Palmeiras, confesso para vocês. Não sei se o Dudu tá jogando, né? Mas até onde eu estava acompanhando, o Dudu era reserva no Palmeiras. O Gabigol, ele não vai ser reserva com o Felipe Luiz, né? É óbvio que o Flamengo tem que montar um planejamento para disputar as 3 competições do ano que vem. Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Aí ele ia colocar ou o Gabriel no Brasileirão ou o Pedro. Cara, como tá aparecendo aqui, né? Um dos dois iriam se revezar aí entre as 2 competições, porque sem planejamento o Flamengo vai machucar todos os seus jogadores novamente. Na verdade, esse é o mais antigo, né? O que é esse aí? É só as iniciais CRF. ali, e um blazer da cor ali, dando aquela coisa chique do Flamengo, hein, ô Lucas Pedrosa? Cara, provavelmente ó. utilizou uma inteligência artificial aí. No quadro, provavelmente também são os títulos São que ele feitos ganhou, dele, né? Os feitos. gols, né? Que ele fez na Tem final. escrito predestinado no e quadro o também. são Aí, feitos ó. dele. 16 gols em finais com o Flamengo. E os troféus aí. A galera do rap usa muito esses 13 artifícios. títulos conquistados do Flamengo, aí tem aqui todos os títulos. Maior artilheiro brasileiro da Libertadores com 31 gols, 17 gols em finais na carreira e 16 gols em finais pelo Flamengo. Predestinado, maior artilheiro do Flamengo na Libertadores. Com quantos gols aí? 30 gols. Parece ser 30 gols. Muito bem. Cara, é tudo verdade, né? É por isso que a gente fala que o ídolo tem que ser tratado de uma forma diferente. O Gabigol, ele é o segundo maior jogador da história do Flamengo, eu não tenho nenhuma dúvida disso. E ele é o maior ídolo da nova geração, da torcida do Flamengo, sem dúvida também. A gente pode pensar em um Adriano, a gente pode pensar em outros jogadores que foram importantes, que jogaram também com o Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Gerson, mas pensar em Flamengo desde 2019 é pensar no Gabigol. E ele fecha a história dele da melhor forma possível, sendo campeão da Copa do Brasil, sendo decisivo mais uma vez. Poderia ter vivido demais para se tornar vilão e ele sai como herói. Eu acho que é um ciclo fechado para os dois e é um ciclo que deu muito certo, que vai ser lembrado para sempre na história do futebol. Ele é tão predestinado que ele sai do Flamengo sendo campeão em cima do Atlético Mineiro, na Arena MRV, e futuramente ele vai jogar no Cruzeiro, o maior rival do Atlético Mineiro. Ou seja, o roteiro de vida desse atleta é algo verdade. absurdo, assim. Ele é predestinado. Só que ele não é predestinado à toa. Ele é um cara que buscou isso. É um cara super profissional, a gente precisa falar sobre isso. Óbvio, ele viveu momentos terríveis aí nas 2 últimas temporadas, por culpa dele também, tá? A gente não pode esquecer isso, acho que ele também tem uma parcela de culpa, mas querendo ou não, é um jogador que sempre buscou esse sucesso. Sempre foi um cara super determinado nos treinamentos, segue tudo que precisa ser feito, sempre foi assim e sempre será. Você pode não gostar da pessoa Gabigol, agora o atleta Gabigol, você pelo menos tem que respeitar. E assim, a pessoa que não gosta do Gabigol geralmente é um rival, né? E o rubro-negro hoje que não gosta, vai falar assim, não, Fernanda, eu sou Flamengo, eu não gosto mais dele. É porque foi uma coisa de relacionamento, né? Que ficou enciumado. Eu acho que aquele evento da camisa do Corinthians foi um grande divisor de águas na história dele, na relação com alguns torcedores rubro-negros. Você concorda comigo, Pedrosa? Mas já passou. Não, Pra mim já eu não passou. sei pra você, mas eu tenho alguns amigos que são rubro-negros e falam pra mim, eu não... Ai, o Gabigol... Quem fez 2 gols na final e que deu o título da Copa do Brasil no final das contas do Flamengo foi o Gabigol. Mas tem um ponto, Pedrosa, que querendo ou não, a torcida do Flamengo não gostou, foi o fato dele ter anunciado a saída logo após o apito final. Eu acho que isso pesou também para aqueles torcedores que já não iam muito com a cara do Gabigol e falaram assim, tá vendo? Tá se achando maior que o clube. E de fato, assim, se a gente for parar e analisar, eu entendo quem fala isso, esse argumento. Eu entendo, porque eu concordo. Eu acho que ele poderia ter esperado algumas horas. Não era nem um dia, algumas horas. Chegava na segunda-feira, no caso ontem, e anunciava a saída dele. Não precisava ser logo após o jogo, mas
Enfim, eu entendo Nem o seu Jesus ponto. Cristo agradou a todos. É esquece. verdade, eu também acho isso. E assim, eu também concordo. Eu acho que foi o momento talvez não foi o melhor, né? E ele foi ali já a percepção para quem estava de fora, no meu caso, de que ele já foi na intenção de falar aquilo, né? Quando ele viu o microfone e tal. Mas assim, independentemente disso, nada vai apagar o que ele foi. Eu tava na academia ontem, um beijo pra galera da Workout. E deve estar ligado lá na gente. Aí o aluno falou assim, mas esse Gabigol... Eu falei, ele fez 2 gols na... Não, mas no último jogo não fez nenhum. Eu falei, mas a tranquilidade que você encontrou no último jogo, num placar de 3, foi por conta do Gabigol, porque no primeiro jogo ele marcou 2. Se você vai pra Arena MRV com 1-0, a história daquele jogo era outra, Lucas Pedrosa. Então ele foi um protagonista da final. Atrás de você estava aparecendo aí o gol do Arrascaeta, que o Gabigol também participa, Sim. porque ele que chuta a bola no gol e o Arrascaeta pega o rebote. Eu vou repetir o que eu falei. Foi o melhor fechamento de ciclo para ambos, tanto para o Flamengo quanto para o Gabigol, para que ele não vivesse o suficiente para se tornar um vilão. Porque Sim. o futebol é quarto e domingo. No final de semana passado, ele fez 2 gols, no final de semana retrasado, no caso, e no passado ele não conseguiu fazer. Aí já tem torcedor criticando. Então assim, cara, melhor o Gabigol se separar do Flamengo mesmo, para que a história dele continue intacta, porque hoje a história do Gabigol está intacta com a camisa do Flamengo. O Gabigol é o 7º jogador na história do futebol a fazer mais gols em finais. Isso é uma loucura, gente. Isso é uma loucura. Não tem jogador mais decisivo do que ele no Brasil. Não é melhor, não é mais talentoso, não é o que rende. Agora, ele podia ser um dos primeiros, né? Porque no Cruzeiro, será que ele vai disputar a final no Cruzeiro? A promessa é grande, né? Mas vamos ver. Mas é mais decisivo, mais decisivo. Não tem jogador mais decisivo do que o Gabigol no Brasil. E vou te falar que até o futuro time dele, assim, é algo que, querendo ou não incomoda os torcedores do Flamengo. Seria muito pior se ele fosse para um Palmeiras da vida, se ele fosse para um Corinthians, ou se ele fosse para um rival aqui do futebol carioca. Para o Cruzeiro, os torcedores do Flamengo, entre aspas, não estão se portando tanto. Então não estão considerando uma traição. Eu acho que o desfecho foi o melhor possível para todo mundo. O Flamengo se deu bem, foi campeão da Copa do Brasil, muito graças ao Gabigol, pelo que ele fez no jogo de ida. O jogador, eu acho que ele não poderia sair pela porta dos fundos por Sim. tudo que ele construiu com a camisa do Flamengo. Não deixa de ser ídolo. Eu acho que ele não tem que deixar de ser ídolo. O torcedor que fala assim, o Gabigol não é mais ídolo. Gente, para e pensa. O que ele fez com a camisa do Flamengo é algo absurdo. Querendo ou não, foram 2 gols numa final de Libertadores em 2019, final de Libertadores 2022, mesmo quando o Flamengo perdeu uma Libertadores Palmeiras. Ele fez um gol, fora os outros gols importantes. Foi um cara extremamente decisivo. Brasileiro 2020. Brasileiro, ele carregou Bota o no time, bolso. bota no bolso, exatamente. Ele pega a bola e fala assim, eu vou decidir. Então, torcedor rubro-negro, tire essa mágoa do Gabigol. O Gabigol, ele continua magoado pelo que a diretoria fez. E vou te falar, parabéns ao Gabigol pelo que ele falou, tá? Ele saiu atirando e falou um monte de verdade. E até agora a diretoria do Flamengo está em silêncio, sabe por quê? Porque sabe que o que ele falou é tudo verdade. Eu só queria ouvir o técnico Tite, porque a gente queria saber o outro lado também. Não adianta você só ouvir um lado. O que ele fala do Tite? Ele criticou o Tite, dizendo que o Tite não o respeitou como atleta. Eu, particularmente, estou esperando o Tite vir a público para dar o contraponto dele para eu falar sobre isso. Agora, sobre a diretoria do Flamengo, não é segredo para ninguém, que palavra para eles não valem de nada. Inclusive, se essa atual gestão vencer, a chapa da situação vencer, vai continuar sendo a mesma situação, porque o próprio Rodolfo Landim, em uma entrevista ao Benja, no podcast do Benja, falou, ele deixou muito bem claro que ele, como CEO, é ele que vai mandar. Porque ele falou isso, ele deixou isso muito claro. Então, eu acho que o torcedor ele precisa ficar ciente como essa diretoria atualmente está agindo com acordos, palavras verbais. Porque a gente sabe que só vale quando está assinado, mas a palavra é muito importante também. Sobre essa questão. É isso aí, nação. Mais um vídeo do Mengão, queritão, malvadão. Infelizmente, perdemos o Gabigol. Eu não sei se é infelizmente ou se será bom. O fato é que não estava dando muito mais certo, né? Muito polêmico, não estava conseguindo entregar o que era esperado em campo. Fez muito pelo Flamengo, recebeu por isso, né? Às vezes as pessoas têm que entender que não foi algo grátis. Ele recebeu muito bem por isso. E para mim ele tá fazendo o que o Neymar acabou fazendo, né? Saindo de um time para ir por um outro time com muita menos expressão, mas muita menos expressão mesmo.
sair do Flamengo pro Cruzeiro, mas a gente entende aí que o jogador quer questões financeiras, né? Parece que no Flamengo ele ganhava cerca de 1,5 milhão, não sei bem direito o salário do Gabriel, mas no Cruzeiro é algo em torno de 3 milhões, como a gente viu aí os comentaristas falando. Algo muito bom, né? Muito gigantesco. Eu não sei se eu faria isso, eu acredito que faria sim, já ganhei tudo, né? Ah, tô no Flamengo, pô, ídolo, ganhei tudo. Mas se você continua no Flamengo, esse salário que você vai pegar agora a mais, lá na frente você pode se tornar algo muito maior, né? O Zico. O Zico se tornou algo muito maior, não joga bola, mas até hoje é um cara que ganha muito dinheiro sem precisar jogar futebol por causa do Flamengo, né? O Flamengo agradece o Zico e o Zico agradece muito também o Flamengo por tudo isso aí que aconteceu na vida dele. Muitos jogadores se aposentam, você nunca mais ouve falar, tá tudo certo. Vamos supor o Fred mesmo aí do Fluminense, né? Era meio que um ídolo lá. Desapareceu, cara. Eu pelo menos não vejo. Não sei se aparece alguma propaganda, alguma coisa aí pra torcida do Fluminense. Pode ser que aparece também, né? E a gente tá meio por fora, mas o Gabriel meio que pode estar dando aí um tiro no pé dele, sair do Flamengo nesse momento. Mas é o desejo do jogador, a gente entende, né? Vamos dar uma olhada aqui no calendário, para a gente ver os próximos jogos do Flamengo. O Flamengo hoje está na quinta colocação, garantido na Libertadores, né? Brasileirão não tem como, na minha opinião. Enfrenta o Atlético Mineiro, depois o Cuiabá, Fortaleza, Inter, Criciúma e Vitória. Para o Flamengo ter uma chance aqui, ele teria que vencer os 6 jogos. 6 jogos e torcer para tropeços de Fortaleza, Inter. Não, Inter não, né? Fortaleza, Palmeiras e Botafogo. Se o Flamengo vence o jogo atrasado, ele vai a 61. Botafogo tem 67. Tinha que perder 2 e empatar uma em 5. É algo difícil. Mais difícil ainda é vencer 6 seguidas, né? Mais difícil ainda é isso.